A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para que a gente possa falar da palavra do Senhor nessa Semana do Lar, numa circunstância em que todos nós estamos passando por dificuldades, em que todos nós estamos nas nossas casas, mas nós gostaríamos de falar da palavra do Senhor e foi me facultada essa oportunidade, que na verdade seria na quinta-feira, de acordo com a nossa irmã Gracinha, né, a nossa presidente da UAF. Mas como Davi precisou viajar, então eu pedi para que ela pudesse trocar e hoje ficasse sendo o dia que eu pudesse fazer essa reflexão, trazer essa mensagem para as nossas famílias da parte do Senhor. E para começar, eu gostaria de ler o texto da palavra do Senhor que está em Deuteronômio 6, do 1 ao 9, que diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para enviar-nos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Também as atarás por um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos agradecendo ao Senhor por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua santa palavra, que o Senhor possa fazer com que nessa noite possamos meditar, Senhor, aqui, trazer, Senhor, a mensagem da tua parte para os teus filhos, tuas filhas, para as nossas famílias, Senhor, e também a começar pela minha família, Senhor, para que o Senhor possa aplicar, exortar, Senhor, e corrigir, Senhor, naquilo que nós mais precisamos. Tem misericórdia de cada um de nós, abençoa nossos irmãos, nossas irmãs, Senhor, que estão em casa, recluso, sem poder, Senhor, sem podermos nos reunir no templo para te adorar, para que possamos, Senhor, fazer como todos os anos, Senhor, essa semana tão especial que é denominada Semana do Lar. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, o ano que vem, Senhor, ser bem diferente. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Então, diante dessa leitura, nós ficamos com principalmente algumas indagações. Uma delas é, muitas situações, muitas vezes na nossa vida, nós nos perguntamos onde erramos com os nossos filhos. Onde nós erramos? Onde eu errei com esse menino? Onde eu errei com essa menina? Porque ele não me obedece? Porque ele não obedece à palavra de Deus? Porque ele não quer ir para a igreja? E de fato, muitos dos pecados dos nossos filhos é por negligência nossa. Não há como negar o fato de que nós estamos muito secularizados demais. A nossa negligência é algo que está cada vez maior. E Deus não tem sido amado como Ele mesmo orienta na sua palavra. Na intensidade com que o nosso Deus merece ser amado e adorado e reverenciado através da nossa vida. Muitas vezes Deus não tem sido dado a Ele o lugar de proeminência, de destaque, de prioridade na nossa vida, na nossa família. E por isso que nós nos perguntamos por que e onde nós temos errado. E às vezes a resposta está bem prontinha na nossa frente. Por negligência, por omissão, nós temos errado. E os versículos número 1 e 2 desse texto de Deuteronômio diz o seguinte: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumprisseis na terra e que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O Senhor nosso Deus, Ele deu estatutos e mandamentos para serem cumpridos e observados.
passados de geração a geração, dos pais aos filhos, dos filhos aos netos, ou seja, a piedade e a vida com Deus não era relegada a momentos ou dias especiais. Era algo perene, prático, diário da vida comum. Reverenciar o Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, era algo que deveria ser cotidiano, diuturnamente. Era o respirar do povo de Deus. Era viver extremamente na dependência e na ciência dessa dependência, dessa reverência e desse amor a Deus. E não apenas reservar alguns momentos da semana ou do mês para reverenciar o nome do Senhor ou para viver nessa servindo ao Senhor. O serviço ao Senhor era perene, cotidiano, fazia parte, deve fazer parte da vida do povo de Deus. Servir ao Senhor atentamente era aguardar o cumprimento de uma promessa divina de ter a vida longa sobre a terra. Portanto, obedecer a Deus é algo vital. A vida das famílias, dos filhos de Deus, dependiam e depende da obediência e observação aos seus estatutos e mandamentos, de uma vida plenamente devotada a agradar ao Senhor. Nossa vida, nossa saúde espiritual depende de como nós estamos na nossa vida diária, cotidiana, espiritual com o Senhor. É claro que nossa salvação é pela graça e nós sabemos disso, a palavra do Senhor nos ensina. Mas a nossa vida cristã, ela não pode ser negligenciada. Nossos exercícios espirituais, nossa vida com Deus, nosso cotidiano, ele não pode ser negligenciado. É preciso que a gente sempre esteja atento para isso na nossa vida. O método de ensinamento do Senhor nosso Deus era eficientemente pedagógico. Algo que deveria ser ensinado com a prática de vida e as palavras. Os pais eram os grandes responsáveis pela vida espiritual da família. Não havia como ensinar a servir e a obedecer a Deus se os pais não fizessem. O testemunho do pai, da mãe, dos chefes da família é primordial na vida e no crescimento espiritual dos nossos filhos. A gente não pode esperar que somente a igreja, que somente o pastor faça esse papel. É preciso que os pais possam ser os primeiros professores dos filhos. E não somente com palavras, e não somente com ordens ou estatutos, mas com vida, com testemunho de obediência, para que os filhos possam perceber o quanto é bom obedecer ao Senhor, porque eles veem no testemunho dos seus pais essa obediência e essa submissão a Deus. Os ensinamentos para a vida com Deus não eram fruto de uma religiosidade emocional. Nós temos visto muito pessoas que elas têm uma relação com Deus meramente emocional, emotiva, de momentos. Elas se emocionam e elas passam a achar que essa relação com Deus é uma relação de emoção, é uma relação em que ela chora na presença de Deus, recebe da parte de Deus ali um alento, e ela acha que deve sempre ter essa relação emocional com Deus. Mas não é uma religiosidade emocional. Não é apenas você sentir no seu coração, não é apenas um arrepiar, não é apenas um sentimento meramente fortuito que aparece e desvanece. Essa não é a relação do homem e da mulher cristã com Deus. Não é uma forma de falar ou uma racionalidade que fica apenas em palavras bonitas de significado difícil. Servir a Deus é pedagogicamente uma atividade que engloba todo o sujeito em todos os seus aspectos. Sejam esses aspectos físicos, culturais, emocionais e espirituais. Não é apenas um ladinho ali do ser humano, um ladinho ali da nossa humanidade, não é apenas um viés do nosso pensamento, não é apenas uma atividade meramente emocional, em que eu percebo a presença de Deus, em que eu me derramo, choro e depois eu volto à minha vida comum, totalmente à parte do que deveria ser um cotidiano com Deus. Daí a importância de ser uma religião que requeria dos pais um papel de fundamental importância na direção dos filhos. Os versículos de 4 a 7 diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse amor a Deus é algo que nos bate forte no momento em que refletimos sobre o nosso testemunho pessoal. Quantas vezes já falhamos nessa parte? Será que procedemos assim como está escrito? Será que nós temos feito conforme a palavra do Senhor nos orienta, em todos os aspectos, com os nossos filhos, com o esposo? O esposo tem agido como de verdade é para ser as ações e a direção de um homem de Deus dentro do seu lar e na criação dos seus filhos, com a sua esposa. Tem sido mesmo esse responsável espiritual pela família. Esse texto nos leva a sentir a dor das nossas negligências como pais. A nossa preguiça espiritual, a nossa falta de vigilância. Deveríamos nos entristecer profundamente ao perceber que por diversas vezes trocamos as prioridades. A resposta para a pergunta onde eu errei com os meus filhos, com a minha filha, com o meu filho, aparece bem clara. Onde eu errei com o meu esposo, onde eu errei com a minha esposa, fica claro. Na negligência, na falta de amor, na falta de submissão, na falta de observação da palavra do Senhor, foi onde eu errei, foi onde você errou, é onde nós estamos errando como família, como servos de Deus, responsáveis pela orientação e direção espiritual da nossa família, dos nossos filhos. Aí aparece a resposta. E nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa condição, para as nossas ações e encontramos, de fato, quem é o culpado. Em muitas situações, somos nós mesmos. E os versos 6, o verso 8 e 9, quer dizer, diz assim: também as atarás por sinal à tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus e a certeza de pertencimento ao Senhor era algo que deveria ocupar o primeiro lugar na vida do israelita. Nenhuma verdade secularizada, nenhuma cultura pagã, nenhuma filosofia de vida ou religião de outros povos ou outras divindades poderia atrapalhar a sua convicção do Deus santo e perfeito. E a metodologia de ensino de Deus para reforçar essa convicção era justamente viver em sintonia com as palavras dele. Viver plenamente devotado ao Senhor e com a palavra do Senhor bem assim na sua cara, bem presente, bem fundamentado, bem dependente da obediência à palavra do Senhor. Não permitir que houvessem ruídos na comunicação entre Deus e os homens. A intenção de Deus, o propósito de Deus, era justamente que os seus servos pudessem viver na sua dependência e tivessem como refutar o pecado, o engano, a idolatria, o paganismo, o secularismo, para que o seu povo pudesse estar sempre em sintonia com ele, em obediência, vivendo de verdade aquilo que o Senhor preparou para o seu povo. E vem algumas perguntas à nossa mente, como por exemplo, por que será que as famílias se desestruturam? Temos procedido vigorosamente assim? Será que os nossos filhos servirem a Deus como têm aprendido conosco? Será se eles servirem a Deus como eles têm aprendido conosco? Será que eles serão bem-sucedidos? Primeiro do que tudo, para ensinar, é importante aprender. Para ordenar ao filho ler a Bíblia, é necessário ter o hábito de ler. É necessário ser constante na igreja, para que possamos cobrar constância dos nossos filhos. É urgente que sejamos um padrão de conduta cristã para a nossa família, para os nossos filhos. Nossa obrigação, nosso dever de estarmos em sintonia com o Senhor, ensinando no caminho aos nossos filhos,
É preciso que nós possamos, de fato, ser um testemunho de vida cristã para a nossa família, para os nossos filhos. O pai deve exercer o papel de responsável espiritual pela família. Os filhos e a esposa precisam encontrar o mínimo de segurança e estabilidade emocional no pai cristão. Esse homem cristão, esse pai, esse responsável espiritual, esse cabeça, ele deve se portar, de fato, como um homem de Deus, como um responsável espiritual pela sua família. E muitos têm negligenciado esse papel. Muitos têm deixado os filhos órfãos da orientação espiritual. Muitos têm deixado a esposa órfã, né? Ou seja, a esposa carente dessa responsabilidade de cabeça do lar, direção, apoio, né? Ou seja, muitas esposas elas vivem à mercê somente da própria orientação, porque se ela depender do esposo, ela vai ficar menos espiritual, talvez, do que ele. Então, é preciso que os pais, os chefes de família, se obedeçam ao Senhor também naquilo que lhes é ordenado, que lhes é otorgado, porque a família, a grande responsabilidade espiritual recai sobre o homem, recai sobre o pai, o cabeça dessa relação, dessa tríade que o Senhor coloca, o pai, a mãe e os filhos. Assim também a mãe de família precisa ser um exemplo de zelo, de piedade, de obediência a Deus, de adjutora verdadeira, né? Daquela mulher que ajuda o seu marido, ajuda a sua família, que está sempre ali dando um apoio, buscando manter a família em harmonia, em obediência a Deus. A palavra do Senhor precisa ser a base de todas as relações familiares. Às vezes erramos porque obedecemos 50%, negociamos 40% e relativizamos os outros 10%. Então, depois queremos que recaia sobre nós bênçãos, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa se satisfazer naquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Achamos que nossa vida está perfeita, que não tem nada que ser concordado, que não tem nada que ser obedecido, e já estamos fazendo demais porque fazemos metade. Mas é preciso que, principalmente na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, nós não imitemos, como nós temos muitas vezes imitado, o modo de vida mundano. E depois, quando a nossa família está perecendo, nós ficamos desesperados. A palavra do Senhor não permite ser relativizada. Não há como negociar princípios para facilitar que fiquem adequados aos nossos pecados. A palavra do Senhor não permite que os princípios inalienáveis possam ser mudados por causa que nós não concordamos ou pelo que nós achamos que está correto. As famílias cristãs estão encurraladas nas suas casas, amedrontadas, outras estão doentes e muitas estão enlutadas no nosso país, no mundo. Aquelas pessoas, né, aqueles cristãos que por diversas vezes negligenciaram o serviço cristão e cultuar no templo, as atividades que deixaram de ir para buscar diversões seculares, fazer compras ou fazer mais horas extras no trabalho, devem estar confessando ao Senhor o quanto foram negligentes e pedindo perdão. Muitos de nós já agimos assim uma vez ou outra. E agora sabemos o valor e a alegria de ter momentos de comunhão, calor humano, presença dos nossos irmãos em Cristo, no culto, na casa do Senhor. Como faz falta, como sentimos saudade, como é difícil chegar, principalmente no final de semana, um domingo à noite, e nós não termos para onde ir, não termos o lugar preferido, o lugar perfeito, o lugar que nós gostaríamos de estar, que o nosso coração deseja. Como é difícil chegar um domingo à noite, principalmente, e nós não termos esse conforto de irmos cultuar o Senhor no templo. É muito difícil. Quem está passando por essa situação, que é um cristão e que gosta da sua igreja, dos seus irmãos, está sofrendo muito. É muito difícil. E é o momento mais adequado para as famílias perceberem o quanto a igreja tem importância para o nosso futuro, o quanto é vital para nós. Como tem feito falta, como tem sido difícil
ficar sobre nós, principalmente como pais, e eu falo por mim, toda a educação espiritual da minha filha. Como eu me preocupo se ela de fato está ouvindo as mensagens que estão sendo deixadas pelos nossos irmãos que pregam a palavra na nossa igreja, pelo nosso pastor. Como está a vida espiritual? Eu me preocupo, porque no templo é diferente. Às vezes dentro da nossa própria casa não tem a mesma qualidade que teria na igreja. Claro que a responsabilidade espiritual pelos nossos filhos nós temos. Tem ouvido, tem assistido lives, mas isso nunca vai ser bastante do que cultuar ao Senhor na casa do Senhor, no templo, junto com os nossos irmãos. Precisamos nos arrepender coletivamente. As famílias são atacadas a todo momento. Se dentro do lar não existir relações de confiança, de amor, de respeito, onde os nossos filhos irão aprender esses valores? Quem irá ensinar esses valores aos nossos filhos? O secularismo e o paganismo têm tomado a mente da igreja. Princípios cristãos, princípios bíblicos são tidos como fruto de pessoas fundamentalistas e fanáticas. Quando defendemos certos princípios da palavra do Senhor, somos atacados, inclusive até por cristãos, de sermos fanáticos e fundamentalistas. Mas a palavra do Senhor, ela está assentada sobre sólidos fundamentos. E o próprio Deus nos ensina a sermos fundamentalistas. Ou seja, a sua palavra, ela nunca pode ser trocada por outra. Ela não pode ser mudada e nem reinterpretada de acordo com a cultura vigente. A palavra do Senhor, ela é fundamentalista. Agora nós precisamos sermos tolerantes, pacientes, amorosos para com todas as pessoas. Aí é diferente, mas nós precisamos entender que nós temos sim fundamentos sólidos e que devem ser obedecidos e que são inegociáveis. Nossa educação e influência na sociedade, ela precisa ser mais forte. E eu não falo do ponto de vista de impor a palavra do Senhor às pessoas que não são cristãs, mas de influenciar a sociedade com valores do amor, obediência, respeito e misericórdia. Valores cristãos que o Senhor nos ensina a que nós possamos estarmos firmados. E para finalizar com uma aplicação, eu fiz algumas aplicações ao longo dessa mensagem, mas eu gostaria de retornar ao versículo 5, que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nosso coração e mente precisam estar em plena sintonia com o nosso Deus. Não dá para educar filhos para o mundo com a mente de Cristo se a nossa mente não estiver pousada na palavra de Deus. Sabemos que quem convence o homem da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas isso não nos isenta de sermos piedosos, obedientes a Deus e exemplos de testemunho cristão. Gostaria de orar agora, encerrando, para que nós possamos finalizar essa mensagem, né? Antes disso, eu gostaria de... tá aí a foto da minha família, meu marido não está aqui, a minha filha está na sala, e eu coloquei aqui esse pequeno cartaz da Semana do Lar, para que a gente possa, lembrar. Aqui está a minha família, que eu também vou orar por ela. Então, eu gostaria de encerrar com essa oração. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, cada um na sua casa, Senhor, cada um com a sua família. E nós estamos impedidos, Senhor, de nos reunir no templo, por causa dessa pandemia, das circunstâncias, de tantas coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos voltar, Senhor, a poder cultuar em união, em comunhão. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser um exemplo de conduta cristã, de testemunho, que a Tua palavra, Senhor, esteja de fato na nossa mente, no nosso coração, possa dominar, Senhor, todas as instâncias da nossa vida e que possamos aprender, Senhor, a nos submeter à Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, pela nossa negligência, pelas vezes que deixamos de cultuar na Tua casa, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, por preguiça, por negligência, por ocupações que nós às vezes poderíamos fazer um outro dia, Senhor. Pedimos perdão para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, ter misericórdia do Teu povo, Senhor, em todas as nações, em todos os países e principalmente, Senhor, aqui na nossa cidade. Ter misericórdia da nossa igreja, Senhor, nos ajuda. Faz com que possamos, Senhor, voltar mais uma vez
a cultuar na tua casa, Senhor. Abençoa cada um dos teus servos e servas que estão em casa, que possam, Senhor, se sentirem confortados por ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Então eu gostaria de agradecer pela oportunidade que foi me facultada pela a presidente, né, a irmã Gracinha, a nossa irmã Marta, que é a vice-presidente da UAF, todos os irmãos, os departamentos que combinaram, que concordaram, a EBD, né, a Escola Bíblica Dominical, para que nós estivéssemos aqui. E principalmente ao nosso pastor, que Deus possa estar abençoando cada um, abençoando ele, com a sua família também, e que amanhã vamos ouvir uma outra mensagem, né? Então, desde já, eu agradeço, em nome de Jesus, um abraço forte a todos os meus irmãos e irmãs.